que mais tem é problema. Se você está disposto a resolver problemas, o cenário é perfeito para você desenvolver a tua carreira. Ah, é tudo lindo, maravilhoso, funciona, estruturadinho. Até uma receita de bolo às vezes não funciona, né? É verdade. Esquece fermento, já era. Se a gente tá falando de protagonismo, eu não quero avaliar o teu desempenho. Vamos Somente juntos uma parte, pensar né? na gestão do teu desenvolvimento. Justamente porque não existe desenvolvimento, não existe trabalho de líder e liderado se não tiver proximidade e confiança. RH Rocks, o podcast de inovação e estratégia para a gestão de pessoas do UOL EdTech para empresas. No episódio anterior do RH Rocks, nós falamos sobre a gestão de desempenho e a gestão de aprendizado com verdadeiros especialistas que nos trouxeram dados, informações relevantes do mercado, aplicações e outras informações conceituais muito importantes sobre o tema. Inclusive, se você ainda não ouviu, te convido a ouvir e dar uma conferida aqui no nosso feed. Você com certeza vai gostar bastante do conteúdo que a gente preparou para sua empresa. Mas hoje a gente veio falar sobre como esses temas funcionam na prática para o RH das organizações e também para as pessoas colaboradoras. E para ilustrar bem tudo isso, nada melhor do que convidar para o nosso episódio alguns dos nossos clientes que vivem diariamente as transformações na gestão de pessoas com a nossa parceria. Eu sou Vanessa Carvalho, sou consultora de marketing para empresas e autora de alguns dos cursos aqui do Catálogo Sapiência. E você está no RH Rocks, um podcast feito para profissionais de RH e lideranças de empresas que querem aprender mais sobre como destravar o potencial de pessoas e times. No episódio de hoje, nós convidamos a Pixion, uma das empresas parceiras do UOL EdTech, para compartilhar com a gente as suas experiências positivas com a gestão do desempenho. E para isso, eu quero apresentar a vocês Cristina Benetti, que é gerente de cultura, desenvolvimento e comunicação da Pixion. Cristina, seja bem-vinda ao nosso episódio. Muito obrigada por aceitar o convite. Fala um pouquinho de você pra gente, se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Legal, obrigada, Vanessa. Adorei o convite, esse tema é fantástico. Então, eu sou formada em jornalismo. Olha só, temos aqui uma colega jornalista. Isso, mas a gente, quando pica o mundo corporativo, você não volta mais. Então, eu passei por rádio, TV, trabalhei com revista, eu quero experimentar um pouco desse mundo para ver jornalístico para ver onde eu me encontro. Aí atuei, quero ser jornalista esportiva. Fui lá trabalhar dentro de estádios de futebol, entrevistar jogadores. Caramba, olha aí quanta coisa! Muito legal, para hobby. E depois, então, eu conheci comunicação e endomarketing, que foi como eu entrei nesse mundo corporativo. E realmente não saí mais. Já fazem 11 anos que eu tô aí, 8 anos na Pixion. E é um mundo que você consegue estar com as pessoas e fazer a diferença onde você consegue tocar, né? Não é assim, fazer a diferença para o mundo, não. Você está ali no dia a dia com as pessoas, levando comunicação, usando a comunicação como uma ferramenta. Que lindo! E fala um pouquinho da Pixion, apresenta a empresa, o que ela é, o que ela faz no mercado, para quem está ouvindo a gente. A Pixion é uma empresa, a gente é uma Health Tech Company, uma das maiores empresas de software e soluções para a saúde do segmento. A gente atende laboratórios, clínicas, hospitais, centros de diagnóstico por imagem. Então, a gente tem aí mais aproximadamente 480 colaboradores. Bastante! Uma galera maravilhosa aí. E a gente chama aí de Dream Team. Sim. E a gente atua para levar eficiência às instituições, para que a inovação chegue às instituições de mão dada com a segurança, até para melhorar a jornada dos pacientes dentro das instituições. Que legal! Nossa, muito, muito interessante. E você falou, já entregou aí pra gente que você está há 8 anos na empresa. 8 anos. E fala um pouquinho, você deve ter visto muitas jornadas diferentes ao longo desses 8 anos. E já que a gente está falando de gestão do desempenho, eu queria que você falasse um pouquinho da gestão do seu desempenho, na sua progressão de carreira. Como é que foi isso, essa experiência? Eu sou suspeita para falar. Eu falo que esse ambiente, no início, não é fácil, é um ambiente muito dinâmico, como qualquer empresa de tecnologia, né? Então, a gente viveu esses 8 anos, falando por mim, eu vivi em várias empresas. A gente teve muita mudança, adaptação. Eu entrei ali como se fosse um braço de RH e de marketing. Eu estava no meio das duas áreas, porque a comunicação interna era na gerência de marketing e estava passando para a gestão de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional. E eu entrei ali como uma assistente, analista, atuando com essas duas áreas. E depois se instituiu uma área de comunicação interna dentro de DHO,
E aí que eu comecei a trabalhar com endomarketing e comunicação interna. E aí depois foi entrando cultura, a parte de desenvolvimento, liderança, mais recentemente a parte de educação, tanto de treinamento interno quanto venda de treinamento, que a gente está lançando agora para clientes. Então eu acho que é muita experiência. E você vai conseguindo trabalhar com intraempreendedorismo, né? Porque tudo ali, tem oportunidade aqui, tem muito problema para resolver. Num cenário dinâmico, né? Então, o que mais tem é problema. Se você está disposto a resolver problemas, o cenário é perfeito para você desenvolver a tua carreira. Então, acho que o que eu mais aprendi ao longo desses 8 anos foi aproveitar todas essas oportunidades desse cenário dinâmico e me adaptando a isso, e dizendo, isso não tem quem faça? Deixa que eu faço, vamos lá. E envolvendo as pessoas, eu acho que a Pixion tem um ambiente que te proporciona isso. E você vai errar, você vai aprender, e está tudo certo, né, nesse processo de desenvolvimento. Que legal. E agora olhando de forma para a área, né? Como é que você viu os processos de gestão do desempenho evoluírem aí ao longo desses 8 anos? Evolução é a palavra, assim. Acho que a gente testou muito. Então, devido a essas mudanças também, a gente vai falar mudança de cultura, transformações. Então, você passa de uma empresa pequenininha, faz uma fusão, faz uma aquisição, e aí quem estava no início, mas eu gostava antes, eu gostava mais de como era antes. Bom, mas não é mais como era antes. Sim. Não existe mais aquele antes. A gente pode carregar algumas coisas, mas a gente vai precisar amadurecer os processos. Então eu sentava do lado do dono da empresa. Lá atrás. Lá atrás. E agora mudou. Agora tem diretorias, agora tem uma estrutura diferente, um organograma diferente. Por mais que a gente trabalhe de forma não hierárquica, existe uma estrutura. E aí esse processo também amadureceu. Antes eu fazia uma avaliação de desempenho no papel. Falava ali o que eu quero, o que eu não quero, vou fazer um treinamento, vai ter dinheiro para isso. É diferente, né? Você não tem uma gestão estruturada, um acompanhamento. Além disso, esse processo de mudança, a gente também teve adaptações. Muitas pessoas se adaptam, outras não. E a gente tem mudança de gestão. Então eu estou ora com um líder, ora com o outro. E nessa questão do papel, ou só da conversa, né? Eu bato um papo aqui contigo, Vanessa, olha, faz aquele curso? Beleza, eu fiz. Quando eu terminei o curso, aí eu estou em outra gestão. O meu líder foi embora da empresa. E aí? E aí? É exatamente esse o ponto que os colaboradores... mas eu vou ter que me provar de novo? E agora eu terminei aquele curso que o meu líder pediu, e aí o outro que veio já me pediu agora para ler um livro. E aí entra um processo de mudança até cultural, se falando de carreira, para além da Pixion. A gente vem de um cenário lá, anos 80, anos 90, onde a carreira das pessoas era o que a mudança de atuação dentro de uma mesma empresa. Era como se a carreira fosse da empresa e não da pessoa. E a gente passa, né, anos 2000 e agora, onde não é piegas falar, mas essa questão do protagonismo. Cara, a carreira é minha, eu sou dono da minha carreira. Então não é mais o que a empresa me fala, não é mais o que o líder diz, o livro que você tem que ler. Então tem essas duas adaptações. Então essa é uma visão da Pixion para os colaboradores. Você é o dono da sua carreira, vamos trabalhar isso a 4 mãos. Juntos, isso. Colaborador, você é dono da carreira, o que você quer para você e aqui estão as oportunidades. É tudo lindo, maravilhoso, funciona, estruturadinho. Até uma receita de bolo às vezes não funciona, né? É verdade. Esquece fermento, já eras. Então, é o mesmo processo dentro da empresa. Tá tudo organizado? Não está. Mas a gente tem essa convicção de que, enquanto RH, enquanto pessoas e cultura, que é o nome da nossa área dentro da Pixion, a gente vai apoiar, vai sustentar, vai mostrar, Vanessa, você pode ir por esse caminho, mas é o que você quer? Se é o que você quer, vamos trabalhar juntos nesse desenvolvimento? A gente está nesse processo, não está tudo pronto. Não. A própria empresa está evoluindo. Está evoluindo, né? Então não está tudo pronto. A gente sabe que tem muita coisa a melhorar. Sim. Mas agora a gente tem uma ferramenta que nos apoia nesse processo de transformação. Mas antes de você falar disso, eu queria entender assim, quando vocês chegaram até a Culture Rocks para
conhecer a ferramenta de gestão de desempenho? Que momento você estava? O que você estava precisando? Você falou, eu tô com esse desafio aqui, alguém me ajuda, levantou a mão. Constância, consistência, visibilidade. Vamos por mais. Os três pontos, porque a gente estava perdendo a credibilidade. Perante os colaboradores? Perante os colaboradores. Porque, lá vem mais um processo de gestão de desempenho, desenvolvimento, o que quiser chamar, né? Avaliação por competência. Tem vários nomes e vários caminhos. Sim. Lá vem mais um. Mais uma coisa. Então, a gente testou muitos caminhos, mas a gente não completava ciclos. Tá. Então, fazia uma avaliação, não tinha os touch points, não tinha um acompanhamento. Dali 6 meses, fazia outra avaliação. Só que a empresa em 6 meses já era outra. O líder até já era outra? O líder muitas vezes já era outra. E aí, nesse caminho, se perdiam coisas. E o colaborador passou. Putz, lá vem mais uma coisa, né? E não acreditava mais. Não acreditava. Isso. Então, o nosso desafio era ter essa constância, a consistência e dar visibilidade para ele que as coisas que ele combinasse não iam ser esquecidas. E, ao mesmo tempo, que ele poderia trabalhar esse incremental. Então, eu combinei em janeiro, eu fiz a minha avaliação. Em fevereiro, no meu primeiro touch point, eu aquilo já não serve mais, vamos recombinar aqui. E a gente não tinha isso. E quando mudava de líder também, o líder que entrava, ele não tinha o conteúdo... Histórico. O histórico anterior. Sim. E aí o colaborador ficava com esse sentimento natural de que as coisas não evoluíam, de que as coisas não aconteciam. Você acha que essa é a principal dor que um processo com uma ferramenta resolve? Resolveu? Eu acho que a gente está no caminho. Dizer que a ferramenta vai resolver, A ferramenta em si não, né? não. Ela mas é o instrumento. Perfeito. É como o tênis para o corredor. Sim, ele precisa. Ele precisa de um tênis. Mas se ele não correr... Mas se ele não treinar, não sai do lugar. Perfeito. Funciona um tênis melhor? Com certeza. Então, eu tenho essa percepção, assim. Eu acho que ter uma ferramenta que nos apoie e que dê essa visibilidade, que centralize, eu acho que essa parte também é muito, muito importante, visto que somos uma empresa de tecnologia. Então, a gente tinha no papel, tinha... cada coisa, né? E a gente falando para o cliente em transformação digital, né? Então, não funcionava muito bem, as coisas estavam descasadas aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente, por um momento, teve outras ferramentas, mas não estruturou um processo adequado para suportar, que é a história do tênis, né? Colocou tênis e não treinou. Sim. Não vai adiantar nada. Então, esse processo facilitou, porque a gente estava com um processo mais maduro, a gente envolveu as pessoas e ter tudo num só lugar. Outra, a usabilidade da ferramenta. Isso também faz diferença. Porque quando um colaborador, um líder, vai usar, ele não quer que seja complexo. Porque um processo de avaliação de desempenho, ou quando a gente fala de carreira, né, desenvolvimento, é uma coisa delicada. Sim. Então, você ainda complicar no uso de uma ferramenta, aí que a galera não vai usar. Ela já não confia. E aí você complicar também atrapalha, prejudica, né, a continuidade do processo. Legal, esses pontos para, de fato, como é que vocês fizeram para estrategicamente olhar para o engajamento, né? Sim. Mas, bom, você, além de RH, você tá com cultura e comunicação. Como é que vocês implementaram a ferramenta, criaram uma campanha? Como é que foi isso, esse onboarding? Primeiro, um plano de comunicação muito bem estruturado, né? Você é de marketing, sabe a importância disso. E o envolvimento das lideranças. Então, a gente começou trabalhando com o board, com os diretores. Antes de lançar para a galera. Antes de lançar para a galera. Sponsors mesmo, é essa plataforma, o porquê, a parceria com a Culture fez total diferença, porque a gente também aprendeu com eles ao longo do processo, com vocês ao longo do processo, né? Então, para a gente era novo. A nossa head, né, que é a Angélica, ela já conhecia, já tinha trabalhado que legal. Em outro momento. Foi ela quem trouxe, olha, eu tenho um parceiro que é focado no cliente, então entende do negócio.
Porque não é, de novo, o tênis, não é ferramenta pela ferramenta. Sim. É entender as dores do RH, entender o que a gente precisa, quais as dificuldades do dia a dia. Então, a gente aprendeu também ao longo desse processo. Foi estudar mais para conseguir também conversar com esse board. Uhum. Depois, a gente envolveu os líderes, apresentou, treinou, o próprio pessoal, né, o nosso CS ali, atuou no nosso lado, treinando eles, tanto no uso quanto no conceito, do porquê que a gente estava fazendo dessa forma. A gente fez uma etapa piloto de homologar. Então, um grupo de líderes, dos líderes que são mais críticos, dos líderes que confiavam menos nos nossos processos. Você já pegou o pessoal mais difícil. Que tinha a área de desenvolvimento, que tinha os times que, cara, lá vem de novo. Então, a gente pegou esse grupo, fez alguns modelos. Então, olha, esse é um modelo de avaliação tradicional. Esse é um modelo de avaliação meio termo. Esse é um modelo de avaliação totalmente informal. A gente criou vários frameworks. Ah, que legal! E levou para eles. Olha, e aí, o que funciona? E a gente achou... Então, co-criou mesmo. Sim, foi total... a Angélica, na nossa head, trouxe muito esse movimento de cocriação, de trazer a liderança mais próximo para a gente. Uhum. Isso foi muito importante. Porque aí, nesse momento de cocriação, quando a gente levou os frames para eles, a nossa percepção era, vai vir esse aqui informal, sim, que é só com touch point, que é sem uma estrutura. E, para nossa surpresa, eles escolheram o mais formal. Uau! E a gente, peraí, a galera tech, a galera assim, que é um negócio assim totalmente anos 80. Né? A gente fala desse cenário, né? Ativo e tal, proativo, de carreira. Peraí, tá até uma incoerência, né? Porque eu falo, quero ser dono da minha carreira, mas ao mesmo tempo eu quero que a empresa cuide da minha carreira. E aí a gente foi conversando com eles. Vocês têm noção a quantidade de tempo que demanda? Porque eles nos falavam que o processo de RH, tem muitas agendas, muitos processos. E eles escolheram o que tem. E aí a gente foi entender, né? Conversou com eles e conseguiu depois ajustar um meio termo. Uhum. Então a gente tem etapas formais, mas tem essas etapas de touch points, one-on-ones informais, sim, que acontecem ao longo do tempo, né? São ciclos semestrais, a nossa avaliação. Então, eles conseguem fazer esse acompanhamento, ajuste. Mas é estranho, né? Porque para nós a expectativa foi outra, mas hoje, assim, a gente viu, aplicou o primeiro agora em janeiro. Mas aí vocês fizeram esse trabalho com a liderança e depois vocês comunicaram... Nossa, fui e voltei. A pessoa vai se empolgando pra galera. Como é que foi essa comunicação? Aí validou, e aí a gente envolveu também nesse processo do frame alguns colaboradores que eram nossas personas. A gente fez um desenho de personas dentro da empresa. Então, qual que é a persona do comercial, de Produtec, né, produtos de tecnologia, de cada um, e chamou também essas pessoas para olharem. Porque você fez um MVP ali, né? Boa, isso aí. Prototipamos o negócio. E aí depois, sim, então, que fechou, ajustou alguns detalhes, né? Pegou um pouquinho de um frame, um pouquinho do outro. A gente apresentou para toda a empresa, fez um lançamento, depois fez treinamento. Isso tudo iniciou ali os treinamentos, né? A divulgação foi 6 de dezembro. Do ano passado? Do ano passado. Tá. E o processo... Do ano passado, assim, 2022, né? 2022, porque esse podcast vai ficar aí ad eterno. Boa. Então, a gente precisa situar as pessoas que estão ouvindo no espaço-tempo. Ótimo. E aí, a gente começou, então, lá no dia 6 de dezembro, esses treinamentos, para que, quando a gente lançasse no dia 13 de janeiro, abrisse o ciclo, as pessoas estivessem preparadas para. Então, foi suficiente esse tempo? Quanto tempo vocês ficaram prototipando antes, na etapa com os líderes? A gente começou... Olha, primeiro a gente falou que ia lançar o processo em maio. Maio do ano passado? Do ano passado. Aí a gente... Não é isso ainda. Não, porque a gente precisa primeiro aculturar as pessoas dentro da plataforma. Sim. Porque a gente iniciou com a Culture em fevereiro de 2022. Então, a gente estava ainda aculturando, as pessoas experimentando. A gente não tinha cultura de one-on-one. Foi um ciclo de 11 meses quase, então, vocês, para amadurecer a plataforma. O projeto. Isso. Para daí rodar valendo. Rodar valendo o ciclo. Porque o que a gente entendeu foi que as pessoas precisavam primeiro
se adaptar à plataforma para depois nós termos o ciclo dentro dele. Sim. Então, não era só para entregar o projeto, não né? era, não é o check. Porque o check vai voltar ao cenário de não termos a credibilidade. Sim. Então, a gente começou o One on One em fevereiro de 2022, lançou a plataforma e a gente fez o mesmo plano de comunicação. Board, liderança, colaborador, teaser, a gente tem uma rede social interna. Legal. Então, trabalhou muito a comunicação, desdobrando, né, cascateando. Vem aí, prepare-se. Então, todo esse movimento, né, para envolver os colaboradores. Trabalhou o One on One até dezembro. E aí veio com a avaliação de desempenho, que a gente chama de gestão de desenvolvimento. Porque a gente não está avaliando o desempenho. A gente está fazendo uma gestão do desenvolvimento com o colaborador. Perfeito. Se a gente está falando de protagonismo, eu não quero avaliar o teu desempenho. Somente, vamos juntos pensar, né, na gestão do teu desenvolvimento. Legal. E aí vocês lançaram agora, em janeiro deste ano de 2023. Ciclo 1. E agora em julho vamos ter o ciclo 2. E aí vocês já vão conseguir mensurar a primeira rodada, né? Já. Como é que está sendo esse ongoing? Como é que a liderança continuou comprada, continuou o engajamento dos colaboradores também com essa nova fase, com a ferramenta? Como é que foi isso? Sim, porque já estava aculturado o One on One. Legal. Então, os colaboradores trazem isso. Depois a gente aplicou a pesquisa de clima, né? A gente aplicou a pesquisa de clima em junho do ano passado e ela volta em junho desse ano, uma vez por ano. Outro ponto, a pesquisa de clima também é dentro da plataforma. Ah, que legal! O nosso NPS é dentro da plataforma. Tudo integrado, o Chiara né? é dentro da plataforma. Então, a gente conseguiu deixar tudo num só lugar, que era um dos problemas que a gente tinha. Então, cada coisa do RH é um lugar. Agora não. A gestão de desenvolvimento das pessoas está numa plataforma só. Isso faz diferença, né? Então, eu consigo ver como um todo, né? E esse processo com a liderança, como já estava aculturado, foi mais simples. Então, tem líderes que fazem mensal, tem líderes que fazem quinzenal. Eles o têm touch essa point flexibilidade. Tem. Um dos pontos que a gente falou é não ter questões obrigatórias, porque cada líder vai adaptar. Né? Temos uma questão de líderes com mais colaboradores, com menos colaboradores, maturidade de colaboradores diferentes. Então, talvez a quantidade a frequência de one-on-one de um líder com um assistente vai ser diferente de um analista sênior. Sim. Então, essa flexibilidade a gente deixou. E outro ponto é a característica da própria área, né? Como tem áreas que o fluxo de mudança é mais intenso ainda, talvez os recombinados tenham que ser mais frequentes também. E hoje funciona. E, ao mesmo tempo, assim, quando tem qualquer promoção ou movimentação de desligamento também, tá tudo registrado ali. O líder vai registrando como que teve a conversa. Então, a gente também não fica vendido às vezes. Ah, mas eu nunca recebi esse feedback. Não tá Aí lá. você vai lá na plataforma, tá lá registrado. A gente obriga que todos registrem? Não. De novo, né? Cada líder tem o seu jeito de liderar, porque cada time tem as suas características. E que bom que é assim. E como que a Pixion olha para o plano de desenvolvimento individual, né? O famoso PDI. Nesse primeiro ciclo que a gente fez em janeiro, a gente também não colocou como obrigatório. Ah, olha! Não atrelou. Que disruptivo! Porque a gente entendeu assim, talvez para a Cris é importante ter ali mapeadinho e eu ir dando check e trazendo os artefatos que justificam o meu movimento. Mas para a Vanessa, ela tem combinados, a troca, o dia a dia, ela não quer ir lá dar o check, E aí, tem gente que é mais metódico, menos metódico, tem perfis de pessoas, a gente deixou aberto. A gente sugere que as pessoas usem. E tá disponível. Tá disponível. Muitas pessoas usam, porque tem essa necessidade de acompanhar. E é legal, porque o PDI você vê ali o que está acontecendo, o que você combinou, mas o que a gente fala é, combinou, beleza, mudou a estrutura da área, vai lá e recombina. Não é porque está lá que você tem que seguir o planejamento sem fim. Nossa, eu planejei isso, esse cronograma, nossa, se sair fora, não funciona mais. Não. Nós mesmos da área de educação, a gente não ia ter o foco de venda para clientes. Então, o que a gente tinha combinado de desenvolvimento com o time eram algumas questões.
Cara, a gente mudou. A gente vai ficar batendo naquele PDI? Não. Precisa se desenvolver em metodologia ágil. Mas o foco agora é comercialização. Cara, vamos mudar isso. Mudar. Vocês escolheram um ciclo de 6 meses justamente por saberem que é mais ou menos o tempo que o negócio também se transforma? Sim, também. Também. Um pouco desse movimento, como a credibilidade era um dos nossos problemas, se a gente fizesse ciclos mais longos, poderia dar essa sensação que as coisas não estão acontecendo. Tá. Por mais que tenha o touch point, né, de acompanhamento no one-on-one. Então, a gente, com esses grupos focais, com essas personas, a gente entendeu que precisaria fazer ciclos um pouco mais curtos. E por que não menos curtos? Porque, lembrando lá da escolha do framework, Sim. foi um meio termo ali que tem uma sequência de atividades. Trimestralmente, e a gente já tem OKR por quarter, ia ficar muito pesado de agenda. Sim. E aí ia ficar insano para as pessoas. Então a gente entendeu que o ciclo semestral atende essa questão de acompanhamento para mudanças pontuais. Tem os touch points e one-on-ones, que funciona. E aí, ao final desse segundo ciclo, a gente vai ter um fórum de pessoas. Então, como é que vai funcionar isso? Essa é uma parte legal que a gente vai experimentar e veio muito das trocas com o CS, com a plataforma que tinha outra experiência. A gente fez muito bench com outros clientes, isso foi importante para nós, mas a gente entendeu que não podia fazer caber. Não, receita não ia funcionar. Tinha que ser o desenho de vocês. Para nós, para a nossa cultura, para o nosso momento, para o perfil de empresa, pelo que a gente estava passando, as nossas vivências, né, do dia a dia. Então, a gente entendeu isso. Mas foi importante entender que talvez esse fórum de pessoas ia ajudar a amadurecer o pensamento da liderança, principalmente o que é talent, o que é key employee, as diferenças, o que é um colaborador que está numa escala de desenvolvimento normal e que não vai ser a mesma escala de desenvolvimento de um talent ou de um key employee. Então, esse fórum de pessoas é para quê? Vocês já têm isso mapeado? A gente fez no ciclo 1 e a gente viu o quanto estava descalibrado. Porque a gente, entre key employee e talent, a gente ficou com 65% da empresa. Aí a gente, assim, ó, não sei, né, mas não tem tanto Messi assim dentro de um time, né? Então a gente viu que estava descalibrado o entendimento. Mas tá tudo certo, foi a primeira experiência, a gente não tinha repassado orientação, deu traduções do que é, mas não orientação de como avaliar. Então agora esse fórum de pessoas vai ser com os líderes da área e com o diretor. No sentido de trazer o mapeamento do time, falar um pouquinho como é esse time. Por que a Vanessa é um talent? Olha as entregas, né? Então, eles vão trocar e conversar para justamente chegar num número viável de talento e key employee. Porque num cenário de empresas, seja a nossa ou qualquer uma, você não tem recursos infinitos. Não. Então, você vai ter algumas priorizações. Por isso, até a gente separou. Foi um aprendizado aí, processo de gestão, desenvolvimento e de gestão de talentos. Porque quando a gente está falando de gestão de desenvolvimento, o nosso stakeholder é o colaborador, é o foco no desenvolvimento, na evolução, na carreira dele. Quando a gente está falando de gestão de talentos, o foco é mais a empresa. O olhar aonde eu vou investir, como que estão os meus times, e se sim, é 65% talento e key employee, porque isso não reflete diretamente nos resultados, porque se você tem um time de talento tão grande, de key employee tão grande, os resultados... A expectativa é diferente. Então, esse momento vai ser de troca, junto com as BPs também, daquela área, líderes e diretor, analisando todo esse cenário. Então, a gente tem uma expectativa bem grande aí desse processo, né? E claro que a gente vai fazer melhorias. Então, a gente aplica, o ciclo 1 aplicou, veio vários pontos, a gente já fez algumas mudanças para o ciclo 2. Eu acredito que o fórum de pessoas também vai ser esse movimento. Quando que vai acontecer o fórum? Depois que a gente fechar o primeiro semestre? Isso. O ciclo 2 agora acontece em julho e agosto de 2023, que foi um ponto também que o primeiro a gente fez em um mês, e os líderes falaram que ficou insano, a gente entende.
Aí agora vão ser 2 meses para o ciclo. Tem a parte... Para fazer o fechamento, né? Fechamento. E em setembro acontece o Fórum de Pessoas. Com base em tudo isso que vocês mapearam. Tudo que aconteceu. Isso. Os box, tudo, né? A gente está fechando, então, estamos prestes a fechar o primeiro ciclo. Isso. Temos aí, se a gente arredondar 5 meses, 6 quase, você já consegue ver impacto, resultado, mudança, alguma coisa assim palpável? A gente consegue através do acompanhamento das BPs. Então, elas levam, de novo, tá tudo num lugar só. Então, quando elas sentam fazer one-on-one com o líder, né? A BP com o líder cliente dela, elas conseguem analisar tudo isso e mostrar para ele, olha, isso aqui você pontuou, como é que estão as coisas, consegue trazer, além disso, com esse mapeamento, esses box, a gente também está conversando com os líderes no sentido, olha, aqui você mapeou que 80% do teu time é talento. E olha as tuas entregas, olha os teus OKRs, os teus QRs, como que tá isso, né? Como se conversa, Como né? se conversa, porque precisa conversar. Claro. Então, esse movimento está sendo bem importante, a gente já está vendo uma maturidade diferente. Então, a gente acredita que no ciclo 2, o olhar vai ser outro. Claro que a gente vai preparar melhor os líderes, de novo, naquele plano de comunicação estruturado, para que eles consigam fazer um mapeamento também com maior criticidade. Porque fica um sentimento assim, de pô, mas vou dizer que a Cris não é talento, vou dizer que a Vanessa não é talento, mas ela é legal, ela é boa, assim, né? Ela faz o trabalho dela, mas o trabalho dela é o job. O job é o salário. Sim. Então, é a entrega além, desenvolver né? o olhar estratégico de pessoas neles, né? E não pode ser surpresa para o colaborador. A gente fala muito isso, né? Eu não posso ser surpreendida com uma promoção. Eu tenho que Nossa, nem esperava. Nem esperava. Não. Olha, se está tendo touch point, se a gente conversou sobre o desenvolvimento, então você consegue amarrar tudo isso hoje, né? Sim. Você falou sobre desenvolvimento, a gente fez o ciclo de avaliação. Então, você sabe que você está preparado, você sabe que você está entregando, você sabe que você está indo além. E você quer, né? Você Você tá ali quer envolvida na sua carreira. Focado. É isso. Um ponto agora você falou, né, de envolvida com a carreira. A diferença do que você quer para si. Se você quer carreira ou se você quer emprego. Sim. É uma diferença bem muito grande. E o resultado dessa sua escolha também é muito grande. Se eu escolho um emprego, beleza, eu vou ali fazer meu trabalho, bato meu ponto, enfim, se tiver ponto, não tiver também. Mas assim, é aquilo. Agora eu quero minha carreira. Eu estou focada na minha carreira. Aí a minha busca, a minha entrega, o meu comprometimento é outro. Porque é um plano de vida aí. Sim, sim. Então, porque tem a ver com realização pessoal. Realização pessoal, total. Então é isso, vou buscar aprender mais. Mas aí o resultado quando eu escolho carreira é um. O resultado quando eu escolho emprego é outro. Então a minha conversa com o colaborador também precisa ser nesse sentido. O que você quer para si? Senão ele me devolve, o que a empresa tem para mim? Cara, se nem você sabe o que você quer para sua vida, dificilmente a empresa vai conseguir te dar essa resposta. Sim. Vocês ainda vão rodar pesquisas de clima, né? Isso. Mas já dá para ter uma noção do sentimento em relação à gestão do desenvolvimento, à gestão do desempenho? Mudou? Você sente isso no dia a dia? A gente sente, porque a gente aplica o ENPS por quarter também dentro... Vocês estão unidos assim, cada etapa, né? Cada muito etapa. Bom, muito bom. E tudo dentro da plataforma. Sim. Então isso é muito legal, porque daí a gente cruza os dados, mostra os dashes para os líderes. E no NPS o que a gente mais tinha era, eu não tenho visibilidade de carreira, eu não tenho desenvolvimento, o meu líder não conversa comigo. Ainda tem isso? Tem, mas muito pontualmente. Então a gente tem essa resposta com fatos e dados e não só na percepção. Sim. Porque a gente vê que as pessoas falam disso. Eu fiz one-on-one, o meu líder falou isso, a gente combinou isso. Então tem uma mudança de postura. É 100%? Não. Acho que 100% é um número muito a gente ideal, né? Virou totalmente a chave? Não, é um processo de amadurecimento, de constância e consistência. Sim. A gente vai continuar, vai ter idas e vindas, vai testar, mas a gente já vê esse retorno dos colaboradores e de quem entra também. Isso é muito legal, porque às vezes
quem está mais antigo na empresa tem aí, assim, um saudosismo Sim, de alguns momentos e tal. E quem entra fala, nossa, aqui tem isso, a gente consegue acompanhar. O pulse de sentimentos também é algo que a gente achou que não ia ter muita adesão, mas claro que a gente impulsionou. Até comparando um bench... O que é o pulse de sentimentos? É aquela pesquisa rápida Tá. que vai toda sexta-feira para os colaboradores para responder qual que foi o sentimento da semana, como que eles terminam a semana. E você tem uma boa adesão nessa resposta? Uma boa adesão. A gente, desde que implementou, lá em fevereiro de 2022, a gente mantém um percentual de 42%. Olha, é bom, quase metade da empresa responde. E a gente está falando de 480 sim. colaboradores, é bastante gente. E a gente comparou, né? Olha ali o comparativo com outras empresas que utilizam a plataforma, fica em 26%. Então a gente está bem acima da média. Vocês fizeram assim. Os benches, né? Vocês sabem. Eles fizeram toda a lição de casa mesmo. Porque a gente queria fazer dar certo. Sim. E confiando que a gente poderia fazer essa entrega diferente, né? E essa questão do pulso de sentimentos também ali vem alguns movimentos e vê que está tendo acompanhamento. Só que daí, para isso, o líder tem que responder, não é? Não adianta eu dizer que, olha, não estou bem, estou com esse problema, e eu não obter resposta do meu líder, né? Então, a gente acompanha, a gente não lê, obviamente, né? Mas a gente acompanha pelos indicadores que os colaboradores estão respondendo, o líder está dando retorno, e os pontos, quando tem alguma questão a ser tratada, o líder chama para o one-on-one para tratar no one-on-one. De novo, todo mundo faz isso? Não. Todo mundo é muita gente. Então, a gente está num processo de educação e talvez tenha gente que nunca vá virar essa chave. E tá tudo bem também. Ou não. Ou não, aí depende do que vocês decidirem. Aí depende, né? Mas assim, vai ter gente que, cara, não vai usar. Como tem gente que não vai se engajar em outras campanhas da empresa. Sim. A gente viver a utopia que vai atingir 100%, não existe. Não existe. Você falou dos novos colaboradores, isso está já dentro, é um módulo, um passo do onboarding quando chega um novo colaborador? Porque deve ser você precisa colocar além de tudo que você já tem que passar para a pessoa nova que chega, explicar como é que funcionam essas coisas que devem ser muito diferentes da maioria, né? A gente tem dentro do onboarding um momento só para falar disso. E, além disso, a gente faz um cronograma de treinamento, um plano de aprendizagem para esse colaborador. Então, um dia antes de ele entrar, ele recebe no e-mail dele um plano de aprendizagem completo. Então, todas as agendas síncronas que ele terá, tutoriais que ele tem que acessar, materiais, quem que ele procura em caso de dúvida sobre cada plataforma. E, dentro disso, está o treinamento na plataforma. Também a gente tem um momento síncrono, onde explica tudo isso, como que ele vai usar. E o primeiro one-on-one dele com o líder já é usando a plataforma. Então, assim, a tecnologia, ela facilitou completamente esses processos todos que antes eram manuais, né? Muito. O manual, assim, pensa, mas isso foi lá atrás, né? Lembra que nesse processo de transição a gente até usou uma outra plataforma. Mas... um Excel, onde marcava o Excel, né? Quem nunca fez avaliação por Excel, Word, um contrato... lembro quando eu entrei na empresa, minha primeira conversa, né, com a minha líder foi ali um material que ela anotou tudo a caneta, e deu um formulário. Que bom que a gente passou dessa fase. Nossa, que bom, ufa. Mas eu acho que é mais do que a ferramenta, né? Esse envolvimento, esse processo, o aculturar, testar, vai errar. E tem esse espaço para erro, para o teste, né? E aí também esse movimento de ter o espaço, o colaborador traz muito isso, né? Tipo, eu quero aprender. Cara, o dia a dia a gente aprende pra caramba. Então a gente está sempre aprendendo no dia a dia. Mas a gente vai errar. Sim. E a empresa também vai errar. Sim. Então, eu, como colaboradora, também tenho que entender que esses processos, como eles são vivos, eles não vão estar lindões, perfeitos. Sim. Até eu, como colaboradora, também não trabalho perfeitamente. Então, a empresa também não vai ser perfeita. Sim.
porque é o princípio da inovação, ter esse espaço para... não é nem o erro, né? É o não deu certo esta hipótese, vamos para a próxima, né? Incremental. É incremental. E você vai melhorando, assim. Então, eu vejo que a gente está nesse caminho ainda. Estou na expectativa para esse ciclo 2, né? Para esses comparativos, mas a gente já vê o feedback, avaliação, período de experiência. Então, a gente vinha muitos pontos antes a gente tem avaliação de período de experiência 45 e 90. E a gente vinham muitos pontos assim, parece que eu entrei numa empresa e estou em outra. Porque o onboarding é lindo e não tem essa sequência desse acompanhamento. E isso não vem mais também. Então, isso chega a brilhar o olho, né? Lógico. Agora, a gente vê assim, o período de experiência, nossa, é realmente a empresa que eu entrei há 90 dias, é a mesma que eu estou, no sentido que vocês falaram que vai ter acompanhamento e tem, no sentido que eu tenho abertura para falar e tenho proximidade e confiança. A gente criou códigos de liderança. Também ainda respeitando os estilos de cada líder, mas um código. Isso. São atitudes que a gente valoriza, é como valores da empresa. Sim. Cada um tem o seu jeito de vestir, seu jeito de falar, tem gente que é mais objetivo, mais direto, tem gente que vai falar de outra forma e tá tudo bem. Mas a gente precisa ter uma conduta única, assim, no sentido de valores, comportamentos que a gente traz. E aí, seguindo aí até alguns, como a Amazon, Projeto Oxigênio, valores de liderança da Netflix, a gente acompanhou, de novo, muitos benches e também com a Culture, a gente acompanhou aí esse movimento e criou o nosso DNA da liderança. E um dos códigos é proximidade e confiança. Justamente porque não existe desenvolvimento, não existe trabalho de líder e liderado se não tiver proximidade e confiança. Então, acho que esse movimento aconteceu tudo junto, né? O próprio lançamento da estrutura de BP também aconteceu aí. Então, a gente foi criando uma jornada. Então, lançou BP, criou os códigos de liderança, trouxe a ferramenta para começar aculturamento de one-on-one, depois veio o ciclo de avaliação, OKR foi para a plataforma, pesquisa de clima, NPS. Então, a gente criou uma estrutura e um cenário que a gente acredita que vai trazer os melhores resultados. Mais favorável, né? E a gente acha que tá no caminho. Ai, Cris, que máximo, que legal. Nossa, obrigada por compartilhar tanta informação do dia a dia, que eu acho que é isso que nossos ouvintes, eles querem saber. E que vocês agora viraram bench. Esse episódio é um bench completo. Eu acho que foi muito rico tudo isso que você trouxe. Obrigada mesmo por ter se disponibilizado a abrir tanta informação importante aqui pra gente. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você fala, Van, a gente precisa deixar isso registrado? Ou suas considerações finais, como você preferir? Nossa, foi um monte de coisa, muita né? coisa. Eu disse, esse é um tema que a gente gosta de falar. E o ponto que você falou, né? Vocês viram bench, mas é tão legal esse processo de aprendizagem, quando você escuta o que outra empresa faz. Sim. Pô, mas isso aqui é um insight para o meu processo, né? Eu acho que essa questão de você ver, sair da sua cadeira. Porque a gente está na imersão ali de problema, e quando você sai e conversa com outras pessoas, de outros cenários, que têm outras experiências, e às vezes de um segmento totalmente diferente do teu. Sim. É tão legal essa captação de trocas e você vai aprendendo, assim. Acho que é a melhor coisa da nossa área, além de poder fazer a diferença, né? Eu brinco muito do meu propósito de vida, propósito sem ser piegas, né? De servir e ser útil a algo, a alguém. E quando você trabalha com pessoas, com RH, além de impactar os colaboradores, você indiretamente impacta as famílias desses colaboradores. Sim. Então você vai até onde a tua mão pode alcançar. Eu acho que isso é muito legal, assim. Você vê o desenvolvimento do outro, você vê o desenvolvimento da empresa. Sim. Ao longo desses 8 anos, acompanhar tudo o que aconteceu e ver o quanto a gente vai evoluindo. Então, para mim, foi também falar sobre isso é uma aula, é uma forma de eu aprender também.
Então, muito obrigada pelo convite, foi super bacana trocar um pouquinho sobre esse assunto. A gente que te agradece. E você que ficou com a gente até aqui, te convido para seguir o perfil do Always Tech nas redes sociais. Os links das redes sociais estão aqui na descrição do episódio, assim você vai saber sempre que tiver episódio novo e também acompanhar outros conteúdos sobre RH e liderança. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!